canção, salmo conhecido, canção bonita também. Acho que a Aline Barros canta com, acho que alguma coisa Nascimento, esqueci o nome dele. Robson Nascimento. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Aleluia. Versículo 6, que nós já cantamos do 1 até o 5, não é verdade? Tal conhecimento é maravilhoso. Eu particularmente acho desculpa, vou voltar ao versículo 6. Acho um desafio esses homens que fazem uma canção melodiosa, porque nossa estrutura musical é muito diferente da estrutura musical asiática, né? Judaica. E quando você percebe uma melodia tão bonita assim, eles quase não mexem no texto, é algo muito bonito. Não é fácil, não, pegar uns salmos e fazer uma canção assim bonita com a estrutura melódica musical que a gente tem aqui para o Brasil, né, mais para o Ocidente. Mas vamos lá, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. A igreja ficou séria. Salmo 139, eu não falei não? Falei sim. Não está ligado, varão? Eu cantei do 1 até o 5. Então, eu li o 6. Salmo 139, Bruno. Isso. 139. Agora a igreja vai ler o 6. Não, vai ler o 7. Isso. Vamos lá. 1, 2, 3. Para onde... eu comecei do pá, perdão. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Versículo 15. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato.
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Acabamos a canção, viu? Amém. Salmo maravilhoso. Às vezes as pessoas olham para esse texto, para alguns textos de Salmos, e eles acham que eles podem, por exemplo, odiar as pessoas, né? Eles podem cantar essas músicas revanchistas, né? Diz os meus inimigos, e acham que esses salmos, às vezes, eles legitimam sentimentos ruins, mas não. O texto, a gente, inclusive no Salmo, nós temos os salmos imprecatórios, né, que são salmos que Davi, inclusive, roga maldição para os seus inimigos. Mas nesse salmo, ele mostra o porquê. Porque a visão dele é diferente. Davi nunca olha para os seus inimigos na perspectiva de que são seus inimigos. Porque Davi sabe que ele ocupa um trono e que ele é ungido do Senhor. E que ele representa a vontade do Senhor. Então ele sabe que toda vez que o inimigo se levanta contra ele, a questão não é com ele, mas é com o próprio Senhor. Ele olha para o inimigo e sabe, ele não é inimigo meu, ele está se levantando contra o Senhor, contra a nação que o Senhor escolheu. Davi sabe que o trono que ele ocupa é um trono por estabelecimento divino. E é isso que ele diz, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, eu não abomino os que contra ti se levantam. Veja, nada é pessoal. Ele olha para esses homens e não toma para si. Ele diz, Senhor, eu os odeio porque eles te odeiam. Eu abomino porque o Senhor os abomina. Eu tenho ódio consumado para eles porque para mim são inimigos de fato. E aí depois ele vai dizer, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja que interessante, um homem que acabou de dizer palavras tão pesadas, né? Se eu os odeio, se eu os abomino, se eu os odeio de fato, eu os odeio com ódio consumado. Você sabe o que é ódio consumado, né? Que você pode guardar o ódio dentro de você, mas consumado é porque Davi foi lá e matou. Ele guerreou contra essas guerras. E aí no final, ele vai dizer, Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Parece até um paradoxo, né? Alguém que acabou de tecer essas palavras, mas veja como é que é provado isso. Senhor, ele está dizendo assim, Senhor, se esse sentimento que eu tenho por eles não é reflexo do zelo que eu tenho pela tua palavra, que eu tenho pela tua casa, pela tua obra, então, Senhor, tira do meu coração, porque se não for reflexo disso, tudo é egoísmo, tudo é coisa de mim mesmo. E é isso que nós devemos colocar diante do Senhor. Colocar os nossos pensamentos, as nossas lutas, às vezes aqueles que nos perseguem, e ainda assim dizer assim, Senhor, está aqui, estou colocando eles diante da tua presença, Deus. Faz o que tu quiser, mas vê se há em mim, Deus, algum intento escuro, vê se há em mim alguma vingança. Será que eu não estou pedindo nada por vingança, por raiva, por rancor, por mágoa? Irmão, Davi não era conhecido como homem segundo o coração de Deus à toa. Não era à toa, irmão. Um homem com defeitos, com problemas, mas que andava, né, em integridade, em sinceridade. Integridade não tanto, falhou muito, mas sincero sempre foi diante de Deus, mesmo com as suas falhas ou com as suas qualidades. Amém? E que nós nos apresentemos assim hoje diante de Deus. Que a gente não apresente um culto, um louvor. Eu vou fingir para Deus que é santo. Vai adiantar? Você pode fingir para mim, fingir para o irmão que está ao seu lado, mas para Deus, irmão, Ele penetra nossos corações. Ele vai lá dentro do nosso coração, Ele nos conhece por trás e por diante. Ele é como aquela máquina que a gente entra no tubo, esqueci o nome da ressonância. Senhor, assim, irmão, não há nada na nossa vida que Ele não conheça. Não há um canto do nosso coração, da nossa mente, do nosso cérebro, que Ele não vasculhe, não há nenhum pensamento oculto diante dEle. Então, por que não sermos sinceros diante desse Deus? Por que não usarmos dos nossos lábios, Senhor, eu sou isso aqui, me ajuda a melhorar, perdoa os meus pecados. Vamos orar? Amém? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Sê conosco, Deus, no momento do louvor. Em nome de Jesus. Amém e
Amém. Glória a Deus. Vamos organizar o louvor aqui. Bispo, quer tocar comigo aqui? Você faz a base. Bruno, você passa a letra para a igreja. Alexandre e Lu querem cantar. Eu botei uma música diferente, né? Tá ruim? Cadê o Alexandre? Conhece essas músicas, Alexandre? Vai aprender com a igreja. Otávio, pegou? Não, tu pega agora. Tá, glória. Amém. Oi? Tá com essa. Botei esse pra. Ah, não, botei só o. É bom estarmos aqui. Cadê teu celular? Você gosta de vir para a casa do Senhor? Amém? É bom, né? Bom estarmos entre os irmãos, as pessoas que nos amam. Todo mundo defeituoso, todo mundo com problema, mas pessoa crente sendo transformado pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém? O bom é saber que cada vez que nós encontramos nossos irmãos, eles estão melhores do que da última vez que nós o encontramos, né? O Senhor vai nos transformando. É bom estarmos aqui. A próxima a gente fica em som. Quero essa também. O coro dela é assim, ó. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos cantar mais uma vez? Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. De novo, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Mais uma vez por isso, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Mais uma vez é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos cantar, diga Deus. Deus, venha nos abençoar e essa união nunca falte para nós. Diga Deus. Deus, venha nos abençoar e que
essa união nunca falte para nós. Agora sabe o que a gente vai fazer? Eu sei, irmão, que de vez em quando a gente passa aqueles vídeos que a gente fala assim, para de virar para o irmão do seu lado, é chato pra caramba, toda hora, vira para o irmão do seu lado. Mas, irmão, vamos levar em consideração aqui, tem 7 anos, a gente quase não faz isso. Eu acho que a gente nem faz, então de 7 anos a gente tá com folga para fazer isso, né? Então, você que é mais desinibido, ninguém é obrigado a sair, já está me obrigando. Jamais, irmão, aqui ninguém é obrigado a nada, não é verdade? Mas a gente vai cantar essa canção mais uma vez. E aí, quando a gente chegar no coro, Deus venha nos abençoar. Você que é mais despojado, mais desinibido, eu quero pedir que você saia do seu lugar, cumprimente 1, 2, 3 ou 35 irmãos, né? Assim, mais ou menos a média, né? E declare bênção sobre a vida dele. Pastor, eu tenho vergonha. Não tem problema, fica. Alguém aí vai no teu banco te abençoar, ok? A gente tem que dividir, né? Alguém vai, alguém abençoa, alguém recebe a bênção. Aí, quando a pessoa chegar, você fala, Deus te abençoe também. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Vamos fazer agora, não esquece o pessoal de fora não, amém? Vamos lá? Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Cante Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia! Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Que o Senhor... Aleluia. Que o Senhor possa fazer e promover essa obra em nossas vidas o tempo todo. Que a gente possa pedir isso de fato ao Senhor, amém? Vou cantar o coro dela para vocês. Hoje eu estou só anos 90, amém? Isso é tudo anos 90. Em tua... Coro, Bruno. Em tua presença sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano
amado, glorioso, santo, trino Deus. Mais uma vez. Em tua presença sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença, tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Mais uma vez, edifica em mim uma morada para ti, lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo. A igreja, presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim. Isabela, vamos cantar? Tinha uma outra parte da música, mas o microfone descarregou. Oi? Nós cantamos... só para ficar legal. Nós cantamos uma canção aqui no domingo, né? A Isabela cantou essa canção. Bruno, quer vir tocar? Vem tocar ela. Antes de cantarmos essa canção, deixar a Isabela ministrar ela, eu quero convidar você que veio aqui nessa noite e precisa receber uma oração, está enfermo, está doente ou quer clamar pela vida de alguém. Essa canção que nós vamos cantar, ela é algo poderoso. Hoje eu estava dando aula na escola para minha turminha de 4 anos. Minha turminha de 4 anos sempre vem pérola, sempre vem coisa engraçada.
E aí minha aluna falou assim, o que é esses riscos no teu braço? Aí eu falei... Aí eu falei assim, isso aqui é um texto da Bíblia, Isaías 44:5, que diz assim, escreverão nos seus braços, pertençam ao Senhor. O versículo basicamente diz isso. E aí eu falei assim, está escrito assim, aí eu falei para ela, está escrito assim, pertenço a Jesus. Irmão, foi algo encantador. Ela virou assim, foi muito legal. Na hora que eu falei assim, pertenço a Jesus, ela falou assim, eu também amo Jesus, dá um abraço. Tipo, se fosse um ímpio, não ia abraçar não, mas como eu amo Jesus, ela também ama Jesus, mas foi algo assim, irmão, tão puro, assim, tão espontâneo. Fez mesmo, eu também amo Jesus, me dá um abraço, né? Eu falei, vem cá, dá um abraço. Jesus é o nosso maior tesouro, irmão. É a nossa maior glória, é a nossa maior porção, né? Que nós temos aqui e que teremos no porvir, né? Viveremos com Ele para todos sempre. Amém? Você que quer receber a oração, sai do seu lugar. A pastora Ives vai estar orando por você. Quero pedir à irmã Marlene, pessoal da oração que quer estar orando pelos nossos irmãos, pode vir. Rose também pode estar vindo orando. Às vezes o pessoal pode ficar constrangido. Meu Deus, eu vou orar para o pastor, vou orar para o presbítero aqui, irmão. É todo mundo irmão, amém? Vamos lá? Bem, eu vou correr lá para a letra para passar a letra, olha isso. Quer vir não? Isso. Eu tenho que ir lá colocar a letra. Desculpa. Sigo a porta estreita.
participar pra tua glória. Vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. A nossa recompensa é viver por Cristo. Nosso maior tesouro é viver com Cristo. É servir a Cristo, é estar derramado aos seus pés. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio estar com Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar pra tua glória. Vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar pra tua glória. Vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Aleluia. O texto que citei aqui no domingo, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenho feito. E nós vivemos isso e temos a alegria de viver disso. Onde a maior alegria é saber que quanto mais a gente pede é quando estamos ganhando. É onde ser grande é servir a todos. Onde ser rico é estar disposto a sempre a dar tudo, nos doar. Onde ser feliz é saber que estamos com Cristo. Onde ser feliz é saber dizer não para esse mundo. Satanás, a todo tempo, nos promete tantas coisas, tantas glórias, tantas regalias, tantos tesouros, mas no fim nos dá sofrimento. Cristo oferece uma cruz, mas no fim oferece uma coroa que conduz à glória, uma coroa que é cheia de honra, que é estar com Ele.
quando o apóstolo Paulo, em Filipenses, fala para a igreja de Filipos, quando ele agradece as suas ofertas, ele agradece à igreja, ele fala: muito obrigado por essas ofertas, mas eu não precisava disso. Eu não necessito dessas ofertas. Eu passo fome, já passei fome, já andei nu. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é viver em abundância. Sei o que é fartura. Mas eu tudo posso porque Deus me fortalece. Porque Ele está comigo a todo tempo. E o apóstolo Paulo diz isso porque o apóstolo Paulo não se contenta com o dinheiro, com as regalias, com as ofertas em que as igrejas davam. Mas o contentamento dele é Cristo, é servir a Cristo, é saber que o seu sofrimento, a sua dor, cooperava para a igreja de Cristo, cooperava para o fortalecimento da fé dos irmãos. O apóstolo Paulo se alegrava na prisão, se alegrava por saber que estava cooperando para a obra de Cristo. A maior honra é servir a Cristo, porque o nosso contentamento é saber que não tem recompensa maior. Irmãos, não tem recompensa maior do que estar com Ele. É saber que estaremos com Ele para todo sempre. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Vamos voltar para o nosso lugar, sentar, amém. Eita, povo com problema na mente, né? É o pessoal que é crente, né? Todo mundo feliz, emocionado porque vai sofrer. É ou não é? Maior honra sofrer, participar do sofrimento de Jesus, não? Glória a Deus. Pode sentar aí. Queridos, nós não estamos com crianças para a salinha, então já vou... Ah, não. Oi? Não tem. Há alguém que vai devolver o dízimo nessa noite, deseja vir aqui à frente, saia do seu lugar. Nós já estamos indo para o momento da palavra, com 16 minutos de atraso. O presbítero Mateus não leva para o coração. Com 16 minutos de atraso. A Isabela, quando chegou ali, eu falei, tem que cantar essa música, né? Foi tão bonitinha a voz dela. Isabela é meiga, né, gente? A Isabela conseguiu deixar meigo, gente, até o nome de Satanás. Eu estava ali, lá acima, ela, Satanás. Eu falei, gente, eu imaginei tipo assim, flores no chifre dele, né? Cadê essa briga? Né? Amém. A Isabela é uma fofa, né? Alguém, vamos ficar de pé para a gente orar pelas ofertas. Entregaremos ao Senhor. Peço que os irmãos orem pela esposa do pastor José Luiz Chamacico, né? Teve que receber sangue, né? Lá em Moçambique, estava enferma. Conseguimos enviar um valor para que ela pudesse estar
recebendo uma bolsa de 1 litro de sangue. Eu falei, pastor, não tem no hospital? Ele, não tem, mas tem que comprar. O hospital é público, mas tem que comprar. É um hospital público, mas você tem que comprar tudo. Tipo, medicamento, acho que a única coisa que é pública lá são os procedimentos. Fora remédio, tudo eles têm que pagar. É um país com muita corrupção e isso acaba agravando, né, o estado de miséria daquele lugar. Na verdade, é o maior problema do mundo inteiro, né, irmão? É a corrupção. Né? A gente tem lugares que são mais providos de minérios, mas a corrupção, de fato, é uma praga, né? Então, esteja orando por ela. Eu vou te falar que eu esqueci o nome dela, que é um nome diferente, mas vou colocar lá no grupo, a gente também está orando por ela. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por participarmos, Senhor, desse período de louvor, onde sentimos tanto a tua presença e sabemos, Deus, que não será diferente durante a ministração da sua palavra, através da vida do presbítero Mateus. Sustenta o teu filho, guia, Deus, seus pensamentos, guia suas palavras, Pai. Guia também, Deus, o nosso pensamento até a sua direção. Que cada palavra, Deus, ecoada, vindo da parte do teu trono, possa encontrar no local, Deus, especial dentro de nós, para nos transformar, para nos edificar, para nos, Senhor, repreender, para nos exortar. Seja qual for a necessidade, Senhor, a urgência que haja em nós, sabemos que a tua palavra não volta vazia, sem antes cumprir o que lhe apraz. A tua palavra, de fato, ela é viva e que ela, Senhor, nos avive nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O cestinho está passando com a Lu. Presbítero Mateus, quer a companhia para subir? Não, né? Por quê? Tá bem? Tá bem? Vou desligar aqui. Esse foi. Bruno, eu acho que deve estar no mute o microfone dele, headset. Lá na, deixa aí. É o primeiro. Vai. Som, foi. Posso? A paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, nós iremos até o versículo 8, se assim o Senhor permitir. Peço perdão pelo atraso, mas peguei o engarrafamento. Acho que eu passei uns 20 minutos no pedágio. Foi? Tu me ajuda aí, Bruno? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Diz assim, se puder mudar a versão, te agradeço. Ara. R.A. Isso, muito obrigado. Diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Amém? Poder sentar, queridos? Sabe o que me veio à mente agora, pastor? Amanhã é feriado. Não preciso me preocupar com o tempo. Quem trabalha? Gente trabalhando. Brincadeira. Amém, irmãos? Os louvores, principalmente os 2 primeiros louvores que nós cantamos, diz muito sobre a pregação de hoje, sabe, né? Você abriu com qual texto? Abriu o culto com qual texto? Se fosse Salmo 133, até me... Vamos lá, irmãos, porque seria o salmo que eu iria abrir o culto. Aqui no versos 4,
do 4 ao 10, lembra que Pedro está falando para um povo que está sofrendo perseguição na Ásia Menor, hoje no local da Turquia, e ali ele quer trazer palavras de consolo para aqueles irmãos. E a principal palavra de consolo de Pedro para aquela igreja é que eles são salvos, que eles foram salvos, e o que alcançou eles foi uma grande salvação, uma salvação vindo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Pedro não é diferente a partir desse versículo 4, ele continua mostrando que você que é salvo, isso tem que gerar implicações na sua vida, tem que gerar consequência na sua vida. E Pedro já tinha apresentado algumas consequências. Como salvos, eles deveriam viver uma vida em santidade. Pedro diz que eles deveriam amar uns aos outros. E semana passada falamos como Pedro alertou aqueles irmãos que eles, como salvos, deveriam viver uma vida de crescimento na palavra de Deus. Ele usa a analogia de leite, como uma criança que deseja um leite genuíno para o seu crescimento. E agora, o que Pedro coloca aqui para nós é que aqueles irmãos devem viver em comunidade. A implicação em ser salvo é viver uma vida em comunidade. É comungar com um propósito ou comungar baseado no amor de Cristo. E Pedro aqui, ele dá um trabalho enorme para a gente, para nós encaixarmos o que ele quer dizer aqui nesse texto. Ele exemplifica essa comunidade, viver em comunidade, nós como comunidade, como um templo de Deus, uma casa espiritual que cresce, e essa casa é onde Deus habita. Aquelas pessoas que foram salvos, hoje elas são habitação de Deus. Nós, aqueles aqui, que fomos, todos que fomos salvos, nós somos habitação desse Deus. E essa habitação, Pedro está dizendo que ela é edificada sobre uma pedra. E ele chama essa pedra de uma pedra de esquina, uma pedra fundamental. A pedra de esquina é a pedra inicial que tanto fundamenta, ou seja, traz sustento para a construção, mas ela direciona a construção. Por isso que é uma pedra angular. Todo ângulo, todo nível, todo prumo, vamos dizer assim, da obra é direcionado ou fundamentado naquela pedra. É a partir daquela pedra que a construção é realizada. É a partir daquela pedra é que a construção começa a ser edificada. Então, primeiro ele fala de Cristo como sendo essa pedra, e a igreja que está sendo edificada sobre essa pedra. Então, segundo tema aqui que Pedro coloca para nós, que o cristão é uma pedra que faz parte desse edifício. Aqueles irmãos que estavam padecendo faziam parte de um edifício, e Pedro vai dizer que esse edifício é um edifício vivo, que está crescendo. Ele é composto por pedras vivas. Então, quando Pedro escreve aqueles irmãos, e para nós hoje também, ele diz que nós somos pedras vivas, alicerçados sobre uma pedra que é viva. Essa palavra viva, ele traz uma conotação maior. É uma palavra, uma pedra que, além de ser viva, ela é vivificante, ela traz vida para outras pedras. Então, essa pedra que Pedro coloca aqui, que é Jesus Cristo, ela deveria servir de fundamento para outro povo. Um outro povo que seria os judeus. O Messias sempre deveria ter sido e seria na sua encarnação a base, o fundamento dos judeus. Mas este povo, ao invés de reconhecer essa pedra como uma pedra que traria sustentação e ângulo para a sua construção, Pedro vai dizer que esse povo rejeitou a Jesus como pedra. E ao rejeitar Jesus, eles tropeçaram nessa pedra. Então, esse tropeço, esse rejeito dessa pedra, preste atenção nisso aqui, irmãos. Dessa forma, Deus levanta um outro povo. Já que os judeus
tropeçaram e rejeitaram, agora Deus levanta um novo povo, uma nova casa, fundamentado em cima dessa pedra que foi rejeitada. Casa composta por pessoas que creem no seu Filho, creem no Messias como seu Salvador. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós não vamos seguir uma ordem. Para nós entendermos melhor esse texto, nós vamos começar a partir do versículo 6. Vamos deixar o 4 e 5 para daqui a pouco. Porque Pedro, o que ele faz aqui, ele traz 3 citações do Velho Testamento. E essas 3 citações têm como tema central essa pedra, a qual os construtores rejeitaram, no caso, os judeus. E a partir do versículo 6, ele faz essas citações. Irmãos, por isso que eu amo minha Bíblia. Essa Bíblia aqui, eu já procurei ela e não acho. Na verdade, não é minha, é da Kelly. Essa é a Bíblia da mulher. Eu mandei encapar, minha sogra me deu de presente. A minha Bíblia, ela dá a Bíblia da Kelly, ela afasta, ele dá um espaço para o Velho Testamento, quando é citado o Velho Testamento no Novo, e ele diz qual texto. Isso facilita muito a minha vida, né? E Pedro faz aqui em 3 versículos seguidos. A partir do versículo 6, Pedro, ele cita Isaías 28, versículo 16, e nós vamos ler a partir do 14. Coloca para mim, Bruno, por favor, Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 14. Esse versículo é o 16, mas vamos ler a partir do 14. Olha o que ele diz. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Então, nesse capítulo de Isaías, no capítulo 28, Isaías está denunciando os pecados do povo de Israel. E está mostrando para o povo de Israel a sua soberba, em não se arrepender, em não voltar para Deus. E no versículo 14, Isaías levanta a questão, o fato de o povo de Israel ter feito aliança com os egípcios, com a nação do Egito. O que estava acontecendo? Eles estavam prestes a sofrer um ataque, uma invasão dos assírios. E para eles se protegerem, ao invés de eles confiarem em Deus, eles fazem uma aliança com o Egito para ter ali uma guarita, uma proteção. Mas Deus havia dito para aquele povo não fazer aliança com o Egito. Haja vista que Deus tinha tirado o povo de Israel do meio do Egito. Então, fazer uma aliança ao invés de confiar em Deus é algo que Deus repudia e levanta Isaías para trazer essa palavra de despertamento para a igreja. E mesmo assim eles tamparam os seus ouvidos, resolveram fazer aliança com o Egito para tentar escapar dos assírios. Só que no versículo 15, Isaías vai dizer que na verdade eles fizeram uma aliança com a morte. Ao não confiarem em Deus, eles estavam decretando a sua morte. Coisa que aconteceu, os assírios invadiram e levaram cativo o povo de Israel do norte. E Deus vai dizer que eles estavam enganados. Que ele usa aqui, quando o dilúvio do açoite chegar, eu fiquei tentando imaginar, irmãos, o que seria um dilúvio de açoite, e não veio uma imagem muito clara na minha mente, não,
mas com certeza seria, e foi, na verdade, algo muito ruim. Então, o que Deus está levantando aqui pelo profeta Isaías é que essa união, essa aliança que eles estavam fazendo com o Egito, não surtiria efeitos, não salvaria eles. E Deus alerta os israelitas, e dizendo que ele colocou uma pedra provada, aqui já fazendo alusão ao Messias, ou seja, alguém que ele pudesse confiar, essa pedra que era preciosa, angular, solidamente assentada. Se eles crescem nessa pedra, ou seja, confiassem em Deus e nas suas promessas, eles não precisariam fugir dos assírios, eles não precisavam fazer aliança com os egípcios. E isso é uma referência também para a época da encarnação de Cristo, mas também para os nossos dias, que nós devemos confiar em Deus e não fazer aliança com nenhum outro povo, ou para nós, esse sistema desse mundo. Eles deveriam crer na promessa. Nós precisamos crer nas promessas, porque aquele que crê, esse texto diz que ele não será envergonhado, e ele também não fugiria, porque ele recebe a segurança de Deus. Aqueles que estão sustentados, firmados nessa rocha, conseguem segurança, não precisa fugir e não será envergonhado. Mas essa pedra que é Cristo, ao invés de servir de base para os judeus, eles rejeitaram e por isso tropeçaram nela. Então, Cristo, que é a pedra, ao ser rejeitado por judeus, foi a razão a qual eles caíram em desgraça. Aí você pode remeter em várias questões, tanto nas questões históricas, como na questão espiritual, que se o judeu não se converter, não firmar a sua vida nessa rocha, nessa pedra angular, nessa pedra preciosa, eles tropeçarão para condenação. Aquilo que deveria ser a base de segurança dos judeus, na verdade, se tornou a sua condenação. João vai relatar que Cristo veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus Cristo veio primeiro aos judeus, essa pedra veio primeiro aos judeus. Eles rejeitaram Jesus, rejeitaram a sua pregação, rejeitaram os seus milagres, e ao contrário, eles perseguiram Jesus, eles condenaram Jesus à morte, eles trocaram Jesus por um bandido, e fizeram talvez ali a pior para mim declaração que existe na palavra de Deus. Ele falou: pode crucificar, que caia sobre nós o seu sangue. Irmãos, tem duas frases assim que me deixam arrepiado na Bíblia. Uma é essa e outra de Caim, quando Deus chega para Caim perguntando sobre Abel, ele naquela arrogância, sabendo o que fez, sabendo que era Deus, ele fala assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Essa palavra revela muito sobre a personalidade de Caim. E essa palavra revela muito sobre a personalidade dos judeus. Que caia sobre nós o seu sangue, o sangue do inocente. Então, aqui foi a primeira referência do Velho Testamento que Pedro traz para nós. A segunda está no 7. Primeiro ele começa fazendo uma descrição. Para vós outros, portanto, os que creis, vocês são diferentes daqueles que rejeitaram. Vocês são diferentes dos judeus. Para os judeus é pedra de tropeço, mas para vocês é preciosidade. Mas para os descrentes, aí ele continua. Então, a eleição de Cristo, coisa que ele falou no outro texto, que essa pedra é uma pedra eleita, a eleição de Cristo, ou seja, a escolha de Cristo para se encarnar, para morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, ser o nosso representante, o nosso Salvador, para nós é algo muito precioso, porque não havia outra forma de Deus nos salvar, não havia ninguém que pudesse cumprir a obra que Cristo cumpriu, cumprir os requisitos para ser um Salvador, para ser um mediador. Então,
essa eleição, essa escolha de Deus em Cristo realizar a obra da redenção, para nós é preciosidade. Mas para o descrente, a eleição de Cristo é algo terrível. Rejeitar o Filho de Deus e achar que eles podem ser salvos por si mesmos é algo terrível, é uma condenação certa. Os descrentes, eles pegam Cristo como se tivesse o exemplo de Pedro, pegando uma pedra na mão, e conclui que essa pedra não é preciosa, conclui que essa pedra não serve para eles, não serve para a sua salvação, que não tem nenhum valor. Eles olham Cristo e se acham uma pedra melhor do que Cristo. Eles acham que esse mundo pode ser fundamento melhor para eles do que Cristo ser o fundamento das suas vidas. E agora no versículo 7, ele cita o Salmo 118, bota para mim, Bruno, por favor, no versículo 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, este veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse salmo, quando você vai ler esse salmo todo, ele é um salmo de gratidão. O salmista agradece pelas bênçãos recebidas, agradece pela proteção de Deus, agradece porque Deus abençoou a ele, e agradece porque Deus o salvou. Então, Pedro, ao citar essa profecia messiânica, ele está anunciando que essa pedra preciosa que serve de base, essa pedra que servia de ângulo da construção, ou seja, que dava direção à construção, é bênção para eles. Não era maldição, não era tropeço, mas os que creem, é bênção. Os construtores, ou seja, a quem Deus escolheu para construir ou trazer o evangelho, que era o povo judeu, eles analisaram a pedra e disseram que não servia. O reino que eles queriam construir, aquilo que eles queriam estabelecer para os outros povos e para o povo de Israel, Cristo não servia. Eles descartaram essa pedra. Os judeus analisaram e resolveram construir o seu reino em outros fundamentos, que não o fundamento que é Cristo. O reino que Cristo veio estabelecer, quando ele veio dizer que é chegado o reino de Deus e as pessoas precisavam se arrepender, é rejeitado totalmente por judeus, porque é muito diferente o que Cristo veio propor dos seus princípios e objetivos do reino que eles queriam construir. Cristo propôs algo, os judeus falaram, não, nós não queremos construir nada em cima desses princípios. E no versículo 8, ele cita outro texto de Isaías, Isaías 8, do 9 ao 15. Diz assim, Isaías 8, do 9 ao 15. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordem e eles não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo a forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração tudo quanto esse povo chamar conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário,
mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Primeiro ele diz que Cristo, primeiro ele faz uma colocação antes de citar Isaías, ele diz que pedra de tropeço e rocha de ofensa é esse Cristo. A gente vai ver no versículo 5, Pedro diz que um dos motivos de Cristo ser rejeitado como pedra angular e principal. Desde o capítulo 1, nós estamos estudando que Pedro está estabelecendo e colocando implicações para a vida dos salvos. Ou seja, existe um padrão comportamental, há um padrão de mente. Isso quer dizer, há uma vida de santidade a ser vivida. Aqueles que são salvos precisam ter a sua mente e o seu comportamento mudado e viver uma vida de santidade. É uma das implicações que Pedro coloca para aquela igreja. Quando eu trago essa analogia de Pedro que ele usa agora, significa que há um padrão de pedra que se encaixa nesse edifício. Cristo está construindo sobre ele um edifício. Nós vamos ver no versículo 5. E o seu povo são pedras vivas que compõem esse edifício. Só que, trazendo as implicações de Pedro, eu olho que há um padrão. Não é qualquer pedra que pode se encaixar nesse edifício. Não é qualquer pedra que Cristo aceita nesse edifício. Então, quando as pessoas olham esse padrão que Cristo estabelece para ser um padrão de composição desse edifício, eles não se encaixam. Não cabe. Quem já viu aqueles muros de arrima, aqueles muros de pedra, os chamados caceteiros, eles colocando, o que eles fazem? Ele pega uma pedra e depois vai encaixando todas as outras pedras de acordo. E a maioria das pedras